Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de Twitter Bootstrap e na aula de hoje nós vamos aprender os conceitos de formulário dentro do Twitter Bootstrap, ok? Antes de nós criarmos alguns estilos de formulário, eu quero mostrar para vocês a questão de como nós podemos controlar o tamanho desses formulários dentro do Twitter Bootstrap, tá? Para isso, gente, vamos criar aqui logo abaixo da nossa tabela alguns inputs e um formulário e nós vamos trabalhar em cima dele, tá? Então, eu estou aqui logo abaixo da minha table, ok? Então, para se colocar um formulário, nós colocamos um form, ok? Podemos colocar o sinal de maior que aqui e colocar um input, tá? Eu apertei o tab, já vai ser criado para mim, tudo bem? Nós temos duas formas para controlar o tamanho desses inputs, tá? Uma delas é usando a classe relativa, tá? E uma outra forma usando as colunagens pela classe span, tá? Nós iremos aprender essas duas formas agora, tá? Primeiramente, vamos colocar uma classe nesse primeiro input nosso aqui, tá? E vamos colocar uma classe que faz com que o nosso input ou um text area se comporte como um elemento de bloco, tá? Essa classe chama-se input block level, ok? Vamos salvar e vamos atualizar para vocês verem. Aí, ó, note que o meu input ele ficou aqui embaixo, completando toda a minha área disponível, tá? Para controlar o tamanho do meu input via tamanho relativo, para isso, gente, nós vamos inserir agora 6 inputs, certo? E eu recebi uma dica essa semana de um dos nossos inscritos, que chama-se Adilson Romão, tá? Que ele me deu uma ideia para facilitar quando a gente for criar conteúdos repetitivos aqui dentro do Sublime Text, tá? A gente vai fazer um exemplo bem simples aqui, que a gente precisa de um form e 6 inputs, tá? Então a gente coloca assim da seguinte forma, ó, form, tá? O sinal de maior que, abre parênteses, vamos colocar aqui dentro input, tá? Depois do parênteses nós colocamos um vezes e colocamos a quantidade de inputs que nós vamos querer. No caso, vamos precisar de 6 inputs. Apertei o tab, ele já vai criar para mim todos os inputs dentro do formulário, tá? Uma dica muito boa aí do Adilson Romão, agradeço muito a sua participação, muito obrigado mesmo. Vamos continuar então aqui e vamos aprender então essa questão do tamanho relativo, tá? Esse tamanho relativo ele é feito por classes, tá? Nós temos basicamente 6 classes para tamanho relativo. Temos o input mini, o input small, o input medium, o input larger, o input xlarger e o input xxlarger, ok? Então nós podemos inserir essas classes no nosso input para ver qual que vai ser a relação delas, ok? Vamos colocar aqui um class, vamos colocar no primeiro input tracinho mini, no segundo vamos colocar um class input tracinho small, vamos copiar aqui para facilitar e só vamos trocar. O terceiro é o input medium, o quarto input larger, o quinto é o xlarger e o sexto é o xxlarger. Para podermos enxergar melhor esses inputs na tela, vamos colocar um place ruled, né? Aquela escrita meio que apagada dentro do nosso input. Vamos colocar aqui, ó, place ruled, tá? E vamos colocar assim campo de texto, tá? Vamos colocar a mesma informação em todos. Eu vou colocar no final de cada um BR, tá? Só para poder passar para a próxima linha. Só para podermos visualizar melhor, tá? Vou salvar e vou atualizar. Aí, aqui nós conseguimos ver certinho a diferença de tamanhos, né? Desde o input mini, que é o nosso primeiro, até o input xxlarger, que é esse aqui, ó, o maior aqui, tá?
A segunda forma de nós controlarmos o tamanho desses inputs é através da classe span também, podendo usar do span1 até o span12, tá? Vamos experimentar isso agora. Vamos criar mais um formulário aqui embaixo, tá? Form, fazer da mesma forma, maior que, abre parênteses, vamos colocar input, tá? Vamos criar a princípio 3 inputs só, tá? Vezes 3. Aperta o tab, tá? E vamos colocar as seguintes classes, ó. Class span1. No segundo, class span12, tá? E no terceiro, vamos colocar class span8, tá? Vamos colocar um BR aqui na frente também, só para poder pular de linha a princípio, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Nós temos aqui o nosso input com tamanho span1, tá? Nós temos aqui o nosso input com tamanho span12. Note que o nosso span12 está pegando toda a área que nós temos aqui dessa div, certo? E nós temos aqui uma outra com span8, ok? Caso eu queira colocar vários inputs de grid por linha, a gente pode usar uma classe modificadora para dar o espaçamento apropriado, tá? Vamos voltar aqui no Sublime e vamos realizar esse form que nós criamos agora mesmo aqui com span1, span12, span8, só que vamos alterar ele aqui, o primeiro para span5, tá? O segundo para span4 e o último para span1, tá? Vamos tirar esses break, ok? E só vamos separar aqui uma coisa, tá? Eu quero que esse span5 meu fique numa linha e quero que o meu input com span4 e com span1 fique na linha abaixo, tá? Para isso eu vou criar uma div aqui logo em cima do meu span5, tá? Div. E vou encerrar ela abaixo do meu span5 e vou colocar uma classe nessa div que se chama-se controls, tá? A mesma coisa com a mesma classe eu vou criar nos meus outros dois inputs, tá? A diferença é que além da classe controls, eu vou colocar mais uma classe aqui na frente que chama-se controls room, certo? Então, na minha primeira div, onde está o meu span5, que eu quero que fique numa linha, eu vou usar controls. Onde eu tenho dois inputs que eu quero que fiquem na mesma linha, eu vou usar a classe controls room, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Aí, note logo aqui abaixo, ó, nós temos o nosso input com span5 e temos aqui o nosso input com span4 e o nosso input com span1 na mesma linha, tá? Span4 mais span1 dá o span5, então o tamanho total aqui do nosso input de cima, tá? Essas são as formas bem básicas de nós controlarmos essas questões de linhas, tá? Então, gente, para não estender mais esse vídeo, nós terminamos nossa aula por aqui. Na próxima aula nós continuaremos falando sobre formulários, onde nós aprenderemos a fazer os layouts inline, horizontal e de busca, tá ok? Gostou do vídeo? Curte, compartilhe nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.